Boa noite, vamos lá começar mais uma GNH Live. Hoje nós vamos falar sobre riscos para a amamentação que a gente pode identificar desde a gestação. E quando a gente fala de riscos, a gente tem que entender que é só um risco, tá? É uma probabilidade de que algo aconteça, não necessariamente vai acontecer. Eu vou repetir isso algumas vezes durante esta live, porque eu não quero ninguém neurótico. O objetivo disso aqui é a gente ter informação. Informação é poder. E vou convidar, né? Convidei hoje para estar aqui comigo Bruna Bittencourt, que é obstetra da CMA, que é um grupo de assistência ao parto humanizado aqui em Salvador. E ela já está aqui. Deixa eu convidá-la. Aqui. Espero que ela consiga entrar. E eu tempo também de outras pessoas estarem chegando. Oi, oi. Oi. Acho que não vai passar. Tá um pouquinho embaçado. Rapidinho. Tá, temos tempo. O pessoal tá chegando ainda. Faz o seguinte, eu vou sair Ai, aqui, me chama de novo, que eu vou tentar melhorar aqui a câmera. tá Rapidinho. bom. Tá um pouquinho escuro também, eu acho. Se puder acender a É, luz. peraí. Beleza, então enquanto a gente espera a Bruninha, eu vou continuar falando disso, gente. A gente vai falar sobre os riscos, mas se você se identificar, se você perceber que tem qualquer desses fatores que a gente vai citar aqui, converse com a sua assistência, converse com quem estiver acompanhando você, leia, pesquise, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter informação. Então, o objetivo não é ninguém ficar neurótico, achando que não vai conseguir amamentar, muito pelo contrário. O que a gente quer é justamente que vocês tenham mais conhecimentos e que estejam totalmente preparadas para conseguirem ter uma amamentação de sucesso, né, dentro do que vocês estiverem esperando, do que vocês estiverem planejado. Deixa eu ver se melhora a luz. Eu achando que ainda está um pouquinho embaçado, mas eu consigo te ver. Tá assim. Tentei melhorar aqui, mas Não é tem a que lente que melhorar está pelo menos suja, a... não? Eu fui limpar, dei uma limpada aqui, achei que era isso mesmo. Uhum. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a luz, que aí dá uma melhorada, deixa eu baixar aqui. Porque eu que uso óculos, esses ring lights são péssimos, fica Fica com a refletindo. bolinha, né? Tem gente que usa óculos que está colocando a luz indireta. Tipo, fica na frente de uma parede branca, aí direciona o ringue para a parede, porque aí reflete Sim, no rosto e melhora. Mas realmente já no de no óculos chão. fica complicado. Não, é horrível. Ai, mas vamos lá. Mas acho que dá dando pra ver, não? Eu não Tá, tô conseguindo tô melhorar. te vendo Que é bem. isso? Então vamos lá. Consigo te Oi, ver. oi, deixa eu me apresentar aqui. Oi, bem-vinda, se apresente para quem não te conhece ainda. Meu nome é Bruna, eu sou obstetra, trabalho num coletivo de assistência ao parto, né? Tem um grupo chamado CMA e a gente trabalha em coletivo com outro grupo, que é o sobre parto. A gente trabalha nessa proposta interdisciplinar de não só entre obstetras e enfermeiras obstetras, mas a gente tem essa parceria, né, com a Naena, que é consultora de amamentação, com fisioterapia, e aí a gente vai construindo esses diversos saberes aí que são muito importantes a gente ter durante o processo de gestar, de parir e puerperar. E aí, Daiana me chamou para poder participar dessa live, que foi até um tema bem inusitado. Eu confesso que eu não esperava algo assim que você fosse propor, de a gente tentar correlacionar esses achados de pré-natal. Não dá nem para colocar um pré-natal de alto risco, mas intercorrências que a gente encontra, né, no pré-natal e que podem influenciar na amamentação. Mas Sim, vamos lá, vou são. acrescentar aqui É, do meu lado. exatamente. E assim, quando eu falo de vocês, eu falo sempre com brilho nos olhos, né? Porque quando a gente fala do cenário de assistência ao parto aqui no Brasil, a gente dificilmente vê profissionais que estão com foco na assistência à mulher mesmo, né? Então, enfim, tem focos diversos. E quando a gente vê um coletivo que tem uma assistência multidisciplinar, porque justamente o foco é essa mulher.
Então, a minha parceria mesmo com vocês veio daí, né? De identificarem, poxa, a gente tem aqui, né? As gestantes, a gente assiste o parto tudo maravilhoso, mas depois começam as tretas de amamentação e nem sempre a gente consegue atender da melhor forma, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Então, assim, o foco é a mulher, é a melhor assistência, né? Desde a gestação até o puerpério. E isso vai agregando, né, outras disciplinas. E a gente consegue fazer um trabalho bacana, né? Esse tema que a gente vai trabalhar Sim, aqui hoje me é muito caro, porque eu acho que é muito frustrante quando a mulher não consegue ter a amamentação que ela quer. E eu atendo mulheres que tinham fatores de risco que não foram identificados antes e que se sentem nessa posição de, poxa, por que ninguém me disse, né? Eu passei por tanto médico, eu fiz pré-natal, por que ninguém me disse que tinha alguma coisa estranha ou que isso aqui poderia influenciar? Não disse porque são descobertas recentes, são coisas novas que vão sendo estudadas, mas a gente tem a responsabilidade, né, de preparar essas mulheres. Eu fiquei muito insegura, Bruninha, assim, quando eu pensei nesse tema, e eu estou falando aqui, falei no começo, e eu vou repetir algumas vezes durante a live. O objetivo não é ninguém ficar neurótico. Não é ninguém se identificar com alguma questão que a gente vai colocar aqui e ficar achando que não vai conseguir amamentar, ou que vai ter grandes dificuldades. A gente vai falar de risco. Risco é algo que uhum, pode acontecer. E se acontecer, que essa pessoa já esteja podendo, né, já tenha podido se preparar, já tenha noção do que poderia acontecer e que esteja com a possibilidade de manejar da melhor forma, de fazer o melhor, né? Tem coisas que não vai dar mesmo, tem coisas que têm uma limitação fisiológica. Quando a mulher sabe disso, isso é muito libertador também, né? Eu tenho amigas, né, não só que já foram clientes também, mas que eram muito amigas e que a gente conversa muito, de forma muito próxima sobre isso. Inclusive, gravei uma live com Laili. Eu acho que todo mundo deveria ouvir essa live, porque a gente fala sobre essa frustração de não conseguir ter a amamentação como imaginava, como esperava. Você deu uma pausa aí, você estava conseguindo me ver? Me ouvir? Eu acho que ainda está meio. Está conseguindo, né? Está falhando sua internet. De repente, se você colocar do celular fora do Wi-Fi. Então, assim, continuando, eu estava falando sobre essa live que eu fiz com a Laili, está gravada aí no TV, e lancei também o podcast, porque achei super importante. Ela acabou de entrar. Laili, estou falando de você agora. Você está pausando, né, Bruninha? Acho que é a sua internet. voltou. É, o sinal aqui da internet, essa chuva fica Pronto, sinal instável. Troquei aqui a tranquilo. conexão para poder ver. Eu estava falando aqui sobre a importância da gente pensar sobre isso, porque no pós-parto, quando a gente se depara com uma impossibilidade em relação à amamentação, se você sabe que ali tinha um fator fisiológico, que tinha realmente uma coisa que não dependia de você, isso te tira uma culpa das costas. Tipo, eu fiz o meu Com melhor, eu fiz o que eu certeza. podia. Diante desse cenário, eu vou manejar da melhor forma, a gente tem opções, né? Então, essa conversa que eu tive com a Laili foi muito bacana, né? Porque ela tinha um fator de risco que não tinha sido identificado, e no momento em que ela se dá conta disso, isso faz uma diferença, né? Então, é isso que a gente quer ressaltar. A gente não quer ninguém neurótico. A gente quer que, se a pessoa se identificar com alguma dessas questões, que procure a sua assistência, que converse com a sua obstetra, com a sua enfermeira, que pesquise, que vai estudar, que procure uma consultora de amamentação, que possa assessorar e dizer quais são as melhores medidas, porque nem sempre vai ser o obstetra que vai saber isso, nem sempre vai ser a assistência de parto, né? Então, alguém que esteja estudando isso, que esteja, né, especialista nisso. Então é isso, gente. Sem neurose, por favor, façam as perguntas, tirem todas as perguntas. No final eu vou ver se eu vou até deixar salva essa live ou não, ou se vai ser uma coisa para quem está aqui no ao vivo mesmo, conversando com a gente, tirando as dúvidas. Mas então, vamos lá, tá? A Eli está dizendo aqui que falou sobre isso hoje. Exatamente. É, Eu queria só fazer um adendo assim, junto com essa introdução, né? Do quanto que essa questão da alimentação ela é importante e ela é tão deixada de lado. Eu falo eu quanto obstetra, quanto uma pessoa que tanto a minha formação e após, né, eu tenho passei a me dedicar exclusivamente à obstetrícia. Então, apesar de ser ginecologista também, eu já estou num caminho de me dedicar mesmo à obstetrícia. E a amamentação, ela não é posta em foco. Então, eu lembro quando eu terminei a residência e eu comecei a me deparar com as questões da amamentação ali, né, tete a tete, um para um, com as mulheres que eu acompanhava, era desesperador, porque eu fico, meu Deus do céu,
ninguém, a gente não. Isso aí é basta o pediatra. O pediatra vai resolver depois e pronto. E a gente não é feito esse treinamento de identificar questões que a gente pode conversar para que seja, né, com essa mulher durante o pré-natal, e muito menos após, de manejar os problemas que acontecem. E, Então, realmente é colocado totalmente de lado. E aí a gente perde a oportunidade de conversar, e isso foi um ponto muito importante que a gente tem esse momento, né? Quem faz pré-natal com a gente sabe que a gente tem esse momento que é preparar para falar exclusivamente sobre a amamentação, porque a gente sabe que existe essa deficiência, e na gente a gente sente também essa dificuldade do quanto que a gente está tendo que correr atrás de mais informação e de ajuda e de ver um profissional que esteja mais focado nisso. Então, a consultoria de amamentação, ela vem hoje em dia, mas que da mesma forma que você escolhe, né, profissionais que estão voltados a estar estudando ali a questão do parto, a da assistência mais adequada, do acompanhamento do pré-natal, às vezes de alto risco, a amamentação vai ser a mesma coisa. A consultoria de amamentação vem como profissional totalmente voltado para isso e para dar esse suporte. exatamente. Que às vezes as pessoas acham que é mais uma coisa para o parto, mas não, isso aí não é. Porque Gente, vai se a fazer. gente pensar, se a gente pensar a economia que é você ter uma consultoria de Não, alguém que, né, que vai te ajudar, gente, se você salva uma amamentação, digamos assim, né, alguém que estava ali no risco, e você salva aquela amamentação, quanto você não economiza de leite artificial, de apetrecho, de psicólogo depois, de terapia para lidar com aquilo, mas as pessoas exato. pensam muito ainda no foco. É uma questão É imediato. de educação mesmo, das pessoas pensarem por essa perspectiva, né? E não é tão caro, gente. Uma consulta, numa consulta pontual você resolve muitas coisas, não é uma coisa que você precisa todo mês estar indo numa consultora, é algo pontual, então assim, vale muito a pena. E Bruninha, fundamental é ter essa percepção de si, de dizer, eu sou uma profissional que eu me especializei em gestação de alto risco, sou muito boa no que eu faço, mas a amamentação eu não estudei, ninguém é obrigado a saber tudo. Eu escrevi um texto hoje, não postei, porque hoje eu já tinha postado demais, amanhã vai sair, falando sobre isso, a importância dos profissionais poderem se conhecerem, saberem que o foco está na mulher. Como é que eu posso ajudar essa mulher? Indicando uma outra pessoa, encaminhando, procurando, né, alguém que possa atendê-la melhor. Então, assim, quando a gente identifica, por exemplo, no pré-natal, talvez nem você realmente saiba de tudo isso, porque eu estou estudando isso, né? Saí de um curso agora, semana passada, então tá tudo fresquinho, a gente tá. Meu trabalho é esse. Então, assim, eu não sei, eu sei bastante de parto, porque, né, eu era louca do parto antes de parir, mas eu não tinha obrigação de saber muito tanto sobre parto, né? Meu negócio Aham. é as tetas mesmo. Então vamos lá começar. Gente, por favor, soltem o Vamos dedinho lá. aí nos corações. Pode apertar um monte de coraçãozinho, porque quanto mais aperta, mais o Instagram vai entregando para as pessoas. Clica aí no aviãozinho, encaminha para quem tiver gestante, que precisa, né? Ficar atento a isso. Vamos compartilhar aí para a gente, de repente, se não ficar salvo, já um monte de gente assistir. Então, eu queria começar falando, Bruninha, do mais óbvio quando a gente olha logo para a mulher, que é a questão física mesmo da mama, né? A anatomia da mama. Quando é que vocês observam isso? Na primeira consulta de pré-natal, vocês já fazem essa investigação? Como é que é esse protocolo? Em cada consulta tem as coisas que tem que observar? Como é que funciona o pré-natal da gestação? É, falar de tudo, né? Assim, o objetivo do pré-natal voltando ainda, pré-natal é uma coisa muito recente, né? Não é uma coisa que tem muito tempo, então tem 30 anos, e a gente vem aprimorando cada vez mais, a gente ainda vem nesse processo de aprimorar o pré-natal. E o objetivo é a gente identificar, fazer diagnóstico precoce, tratamento precoce. Então, existe. A gente primeiro vai colher todo o histórico dessa mulher. Então, a primeira consulta vai ser para conhecer esse histórico dessa mulher e ver, vamos dizer assim, a base dessa gestação. Essa mulher que vai gestar e vai parir. Do que a gente encontra. E aí já dá para a gente colher algumas informações, tanto de história, então, histórico cirúrgico, por exemplo, de mama, que é uma coisa que a gente pega já de imediato. É, histórico de doenças crônicas é mais difícil, né? Porque geralmente são mulheres jovens, a grande maioria são mulheres saudáveis, mas a gente acaba que, pelo conversando com você, alguns pontos que a gente vai abordar, a maioria a gente vai identificar ao longo da gestação, né? Você tem ocorrências que vão ser relacionadas com a gestação. E partir para o exame físico também. Então,
Essa parte da mama não é uma coisa que a gente volta sempre, mas pensar da gente olhar e conversar. Não sempre na primeira consulta, que às vezes é muita coisa, né? Às vezes a gente passa, mas Claro. para esse início de gestação ainda, da gente E não pensar e precisa, conversar e avaliar. não precisa nem ser na primeira consulta, porque assim, no comecinho não tem muito o que fazer, né? Assim, então não tem uma Sim. preparação que dê para fazer no início da gestação. Laili falou uma coisa que é importante, né? Que é importante a gente ter conhecimento desses fatores de risco antes do puerpério. Então, se você sabe isso precocemente na gestação, você tem tempo de elaborar, né? De ir preparando a cabeça também para isso, porque você está no meio de um puerpério, você receber uma notícia dessa, né? E a gente está com um caso desse, né, Bruninha, no grupo. A gente identificou precocemente o risco e a gente manejou da melhor forma. A mulher quer muito amamentar, ela está amamentando e agora ela está no meio do puerpério, assim, no comecinho, vendo que, assim, o prognóstico, né, é possível que se confirme, a gente ainda não sabe, mas ela está preparada, assim, ela veio esperando aquilo. E mesmo assim ainda é um impacto. Imagine do nada Sim. você receber na primeira semana de parida, olha, talvez não vai rolar, sabe? Porque talvez você tenha tais e tais questões. Então, assim, é muito duro para a mulher receber uma notícia nessa hora, né? Então, é Uhum. importante que seja ainda durante a gestação, mas não precisa ser no comecinho. Então, por exemplo, você falou aí dos históricos cirúrgicos. Por que é que é importante? Muita mulher faz cirurgia de mama com a informação de que não vai atrapalhar a amamentação, tá? Isso nem sempre é verdade. Não tem como garantir que isso não vai acontecer. Então, a gente investiga qual é o tipo de cirurgia. Então, por exemplo, se for uma cirurgia de redução de mama, é possível que durante a cirurgia não tenha se tirado só a gordura, né? Tenha sido retirada também uma parte das glândulas mamárias. E isso pode prejudicar a produção dessa mulher. Não é decisivo, não é definitivo. A gente só tem como saber isso depois. Mas se a gente entende que isso pode ser um risco, a gente vai se esmerar muito mais no estímulo dessa mama no pós. Porque se eu Aham. sei, olha, talvez eu tenha menos glândulas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estimular essas que eu tenho. Então eu vou tentar da melhor forma estimular essas mamas para que elas deem o seu máximo, né? Que aquela fábrica ali ela esteja com a sua potência máxima, seja ela qual for, né? E se eu sei que existe esse fator de risco, eu vou trabalhar em cima disso. Mas no final a gente vai juntar uma série de fatores e vai falar sobre as Pra intervenções, poder né? Mas sentir, né? redução de mama é Sim. algo importante. Prótese mamária, tem algumas questões. Geralmente não influencia nessa questão de retirada de glândula, né? Dependendo de como for feita a cirurgia, as cirurgias recentes são muito mais, né? As cirurgias mais modernas, elas prejudicam muito menos, então geralmente é colocada por trás das glândulas, não tem, né, tanta alteração. A mulher costuma sentir um pouco a apojadura, né? Porque na apojadura a mama fica demasiada, as glândulas estão inchadas ali com o Aham. início da produção do leite, e aquela prótese ali fica apertando. Então dá um pouquinho de trabalho manejar, mas não tem tantas repercussões em relação à produção de leite, à amamentação. Você ia falar? Não, não, pode seguir. Pronto. Mas aí na hora da prótese a gente pode pensar assim, a prótese não tem problema, calma. A gente precisa entender por que é que essa prótese foi feita, né? Essa mulher, ela tem uma prótese, você está vendo ali a mama dela linda. Mas por que ela fez a prótese? Era Como é só que porque era ela é? pequena? Exato. Essa mama era estranha? Porque tem aqui umas fotos para mostrar para você de uma situação, né, chamada hipoplasia mamária, que é um mau desenvolvimento mesmo das glândulas mamárias. E essas mamas, elas não são simétricas, elas têm um afastamento grande entre elas. A areola é como se fosse assim, deslocada do resto da mama. Eu vou mostrar aqui as fotos. Então, às vezes, a mulher fez a prótese para corrigir a mama que já tinha essa condição. E aí não é a prótese que atrapalha a amamentação, é a condição anterior. Essa mulher ela já não tinha as glândulas bem desenvolvidas, né? Que é o que a gente chama de hipoplasia mamária. Tem umas fotos aqui que eu vou mostrar. Olha esse afastamento de mama entre aqui uma mama e outra. Você olha, Uhum. pode passar despercebido, mas isso pode ser um sinal, né? Porque tem mamas que são afastadas, mas você olha aqui esse meinho, elas são próximas e elas se afastam, né? São mamas grandes. Quando esse meinho aqui é bem afastado, a gente tem que olhar. Olha o tamanho dessa mama aqui. A mama pequena pode amamentar? Pode, se ela tiver as glândulas bem desenvolvidas. Mas a gente olha alguns formatos de mama e a gente logo. Olha isso aqui.
Você vê que a areola é como se ela tivesse descolada da mama, E, tá? Então, essa é uma condição que pode, a mulher tem uma mama dessa, ela, não, eu quero fazer uma prótese, isso tem a ver com autoestima, isso, né, a mulher fica mexida ali, então a gente vai investigar esse histórico. Então, é muito perigoso dizer, tem prótese e não tem problema para amamentar. Pode ter, a gente tem que observar isso, né? Eu peguei já um... você observa essas Pode falar. questões de influenciando com relação à cicatrização, fibrose, acabar influenciando, né? Principalmente de areola, né? Eu vejo principalmente Exatamente. mamoplastia, que você faz esse descolamento maior de areola, e aí, às vezes, Desloca. você tem uma rejeição ali do tecido, faz fibrose naquela região. Justamente aqui na saída dos ductos, né? Às vezes interrompe esses Sim, ductos. Se a cirurgia foi há muitos anos, é possível que eles tenham se reconstruído, porque assim, as glândulas, é difícil elas aumentarem muito, né? A gente pode fazer uso de galactogogo, de alguns ajustes ali nos hormônios da mulher para permitir que esse corpo desenvolva as glândulas, mas em quantidade isso não vai acontecer. Os ductos, eles podem voltar, mas é uma coisa que a gente só pode saber depois. Então, se a mulher tem muita cicatriz ao redor da areola, se fez deslocamento. Eu ia contando que a gente atendeu um caso lá já no sobreparto, que a mulher ela queria muito amamentar e ela tinha mamilo invertido. E aí o médico fez uhum, uma eversão de mamilo para ela poder amamentar. O que é a eversão? Tipo, mamilo invertido, vamos imaginar que ele está aqui. Ele está lá para dentro. Fez toda uma retirada aqui para everter, né, esse mamilo e simplesmente tirou todos os ductos, tipo, interrompeu todos os ductos. Ela teve uma apojadura péssima, porque ela teve apojadura, ela teve produção de leite, e esse leite não saía, não tinha dança. saída, e a gente Eu lembro. precisou manejar para reduzir essa produção, e aí é uma frustração, porque ela queria muito, ela não fez porque questão Às estética, vezes, né, a sabe? pessoa ela não tem a menor noção. Não tem. Você vai realmente. E é difícil até a gente conseguir identificar isso de fato depois. Porque às vezes Se foi uma ela não cirurgia que conta, às ela vezes a mulher fez nem 10 pensa que é anos. importante. E aí ela só. Até às vezes até ela se pergunta. E é a frustração. Eu já tive situações de mulheres falar, não, mas eu conversei com o meu cirurgião. Eu falei que eu queria amamentar, disse que não teria nenhum problema. Então, é como se ela tivesse, meu papel eu cumpri. Como que agora que tem alguma questão relacionada com isso, né? Exatamente. E aí, com quem é que você vai falar? Vai reclamar do PROCON do cirurgião? E aí que a gente separa os profissionais também, né? Porque assim, tudo bem, você estuda para atender parto, quando vai atender a amamentação você encaminha. Mas você vai fazer uma cesárea para a mulher dizendo que não tem risco nenhum, você pode ter mais 10 cesáreas. Você pode ter quantos filhos você quiser, se você fez uma cesárea. É a mesma coisa de um cirurgião dizer, não tem problema não se fazer a cirurgia, você vai conseguir amamentar depois. Tranquilo. Impossível, né? E aí, já que a gente falou de mamilo invertido, é outra treta, né? Porque tem as duas coisas. Mamilo invertido não consegue amamentar de jeito nenhum, é impossível. Então, a técnica de enfermagem lá na hora do parto olhou para aquele mamilo, já não coloca o bebê para mamar, porque acha que não vai conseguir. Do outro Exato. lado, a gente tem o discurso de que toda mama é boa para amamentar, o corpo é perfeito, todo mamilo é ótimo, você consegue e tal. No meio dessa treta aí, a gente tem o mamilo invertido. O mamilo invertido, ele é super desafiador. Então, não adianta a gente também, é o que eu falo assim, de não tutelar mulheres, a gente olhar para uma gestante com um mamilo invertido e dizer, não, menina, tudo bem, na hora que o bebê nascer ele consegue pegar de boa, né? Porque o mamilo invertido tem um desafio. O que é? A gente aprende que o bebê não mama no mamilo. A gente aprende que ele tem que mamar, né, tem que abocanhar a areola. Ele tanto estimula o reflexo de sucção, quando ele chega lá no fundo da boca, e aí o bebê começa a sugar, e ele também faz esse atrito aqui que segura a pega. Então o bebê acopla Uhum. ali, esse mamilo ajuda a segurar a pega. Se esse mamilo está aqui invertido, o mamilo invertido, gente, não é um mamilo plano, tá? A gente tem aqui um mamilo plano, que você pode aqui fazer uma pinça e esse mamilo sair, everter. Mas a Desce, gente tem desce. Uhum. um mamilo invertido que você aperta e ele entra, né? Ele faz aquele umbiguinho ali mesmo. Então, não vai ser fácil essa pega ser mantida. Obviamente que ali é um acoplado de dois, né? Então, se essa mãe tem
Essa areola bem... Carol tá dizendo que tá travando. Tá travando o meu também, Carol, Sol de Bruna? Se a mãe tem essa... Oi, Tani, chega aí. Se essa mãe tem essa areola bem flexível, esse bebê tem uma ótima pega, pode ser que ele consiga de boa, a gente não tem como prever, mas a gente tem como dizer para essa mãe, olha, seu mamilo é invertido, pode ser que você tenha algum desafio. Então você vai ter que ter muito cuidado com essa areola para ela estar molinha. Você pode fazer uma sucção, não tem, assim, não use antes nada de concha, de sutiã furado, gente, isso é só para vender produto, não tem nada antes do bebê nascer para sugar que vai formar mamilo. Uhum. Não tem o que faça antes, o que vai fazer o mamilo, o que pode formar o mamilo, né, é o bebê sugando, tá? Só que para o bebê sugar, ele tem que conseguir acoplar para sugar. E aí a gente tem alguns apetrechos que a gente pode usar. Tanto a bomba, por exemplo, a bomba de extração. A mulher coloca ali um pouquinho para a bomba sugar, aquele mamilo everte, ela imediatamente coloca o bebê. O bebê consegue sustentar uma pega e com a própria sucção, esse mamilo vai sendo manejado, vai sendo formado. Tem esse apetrechozinho aqui, ó, chamado Let Assist, que é tipo uma assistência à pega. Ele vende, eu já vi na Drogazil. Então, é um negocinho. Ó, eu não tô com a minha mama de... Não vou sair agora para pegar ela, não. Você aperta aqui, acopla no mamilo. Na hora que você solta, ele faz o vácuo. Você segura ali um pouquinho, viu que esse mamilo está extraído, está protuso, você acopla o bebê. Então são coisas simples que se você acredita que essa mulher é capaz de amamentar, pode ser que ela sinta mais dor? Pode. Mas quem vai decidir se ela quer ou não é ela. Né? Ela que vai decidir se ela quer. E geralmente elas querem, não, eu sei que assim vai conseguir. E esse mamilo ele vai protuindo e vai funcionando. Por que a gente precisa identificar isso na gestação? Porque essa mulher vai estar preparada para isso, ela sabe que tem uma coisa que pode ajudar caso dê algum problema, né? Não necessariamente vai dar, né? Ela sabe como manejar, ela sabe que ela tem que fazer uma pega para esse bebê conseguir abocanhar mais, entende? Deixa eu ver aqui o que, é que o pessoal está comentando. Que Lali estava perguntando aqui se é Se é prática de prática do verificar esse Jean. fator de risco. Não, não é. E assim, por mais que olha que a gente tenta ter uma olhada, eu falo, a gente da equipe, né, semear sobre parto, a gente tenta ter um olhar diferenciado para isso. Mas não é, assim, até é uma coisa que a gente tem que ficar tipo, se relembrando, meu Deus, a mão, a amamentação, vamos pensar. Eu tentei Daiane pegando no pé e falando disso o tempo todo, pra gente ficar Mês atento, mas passado, assim, tem uns 2 meses que a gente fez uma reunião técnica sobre isso, né? Falando do fatores, não só no pré-natal, mas da gestação. Mas é porque é muita coisa mesmo, é muita coisa. Tem um protocolo, Bruna, da ABM, que é uma academia, né, de médicos americanos, que eles falam só sobre amamentação e tem uma série de protocolos. E eles têm um protocolo para pré-natal. E aí eu acho que é sim, importante, né? Tânia, a gente estava falando sobre isso, sobre a minha entrada e de como o foco é a assistência à mulher e como essa interdisciplinaridade, né? Essa multidisciplinaridade tem esse foco. E e é isso, né? Então, incluir mesmo nos protocolos, começar a observar isso. Mas, assim, no caso da sim. equipe, tem o pré-natal de amamentação. Todas as gestantes de vocês passam comigo ali em torno de 33, 34 semanas, justamente para a gente tanto ter informações como para identificar isso e poder manejar melhor, né? E eu acho que isso é Uhum. fundamental. Eu acho que a gente passou pelas questões das cirurgias, né? Alguém tem dúvida, gente? Alguém aí está desesperado porque tem uma cirurgia e acha que não vai conseguir amamentar? Por favor, vamos conversar para a gente, né, desmistificar isso e entender o que é que pode ser feito. Fora isso, Bruninha, tem as questões que você falou, né, das doenças crônicas, tem doenças que não são crônicas, que são desenvolvidas durante a gestação, mas que influenciam, né? E eu pensei da gente trazer duas aqui. Deixa eu ver o que é que está dizendo. Fala que também tem o fato de que para a mulher a gente está ali para falar de parto e não absorvem a amamentação. Exatamente. Elas estão ali com tantas demandas em relação ao nascimento que chega na equipe, só quer falar de parto, só quer. Daí veio aqui em casa Verdade. no pré-natal. Ó, quem é? Me diga seu nome, consulte, maravilha. Então, assim, realmente precisa ter É, esse momento. aqui é. Ela pariu com a gente. Cadê? Diga aí seu nome, que a gente fica nervosa na Juliana? live. Que está falando, eu gostaria muito de fazer plástica na mama, mas tenho pânico de não conseguir amamentar na... Ó, menina, se você quer amamentar de novo, você vai fazer plástica antes, pra quê? Pra cair de novo? Pelo amor de Deus. Segura aí, faça logo este outro, e depois disso você conserta tudo. Não adianta Deixa consertar pra antes pra depois depois. amamentar. É, Juliana! É isso, a gente Eu acho fica que foi em nervosa, às vezes é fevereiro. assim. Foi em fevereiro, Ju?
Aqui lembrando. Falaram de cirurgia de protusão de mamilo, contamos, Tânia, nosso caso, para que ninguém nunca mais caia nisso, de querer verter mamilo, né? Mamilo invertido é difícil, mas não tem possibilidade. Me inspirou, inclusive, consultora de amamentação agora. Ah, que lindo! Me procure depois para a gente trocar figurinhas. Eu acho, pelo nome foi. Ai, adoro. Então vamos lá. Então eu pensei da gente trazer as duas questões, foi isso mesmo, né? As duas, que é hipotireoidismo e diabetes gestacional, ou resistência à insulina, né, em qualquer nível, e obesidade, né, que são as coisas mais recentes assim que a gente tem estudado, que a gente tem levantado como fatores de risco para a amamentação, né. Isso é cedo no pré-natal que vocês identificam? Já tem os exames de hormônios e de... Como é que é? Aquele exame chato de tomar aquela garapa. A gente tem tanto algumas, eu queria voltar até antes, tem algumas questões prévias, né, que a gente já consegue identificar. Ah, Então, eu acho que já é interessante a gente já separar essas mulheres. A questão da obesidade, do sobrepeso, né, que aí a gente já vai de imediato conseguir identificar na primeira consulta. E algumas questões que a gente já abre o olho com relação à resistência à insulina. Então, a mulher que tem história de ovário policístico, que ela teve uma certa dificuldade em engravidar, então pode ter uma questão aí também relacionada com isso. Porque vai interferir, na verdade, com toda essa questão endócrina relacionada com a ovulação também, né? Então, e a sim, gestação, ela, tanto assim, as modificações que acontecem numa mulher, quanto a própria gravidez em si, por conta da placenta, ela tem questões endócrinas que modificam muito. Então, por isso que essa questão do diabetes gestacional acaba sendo presente, por isso que a descompensação das vezes de doenças de tireoide, elas são muito presentes, por conta do quanto que a gestação vai mexer nessas questões. Então, assim, no primeiro trimestre a gente já identifica se a gente já tem uma glicemia alterada, porque a gente sempre vai fazer medida de glicemia no primeiro trimestre, mesmo que ela não tenha histórico de nada. Não é protocolo, né, de fazer punção tiroidiana. Eu sempre peço. Mas, assim, se for olhar o protocolo do Ministério da Saúde, não é protocolo de avaliar, não. Então, às vezes, acaba passando batido e só pedir avaliação quando a gente já tem disfunções importantes que vai dar uma clínica, né? A questão de sim, doença de tireoide, que a gente preocupa é que, às vezes, tem uns... E principalmente hipotireoidismo subclínico, que a gente vai ter ali alguma repercussão hormonal, só que não vai ter sintoma, né? Ela não vai ter nenhum tipo de sintoma. Só que isso também pode dar repercussão depois. Então, eu sempre isso. peço. A gente tem uma pergunta aqui sobre E... tireoide, Diga, diga. que acho que a gente pode responder Antes logo de para eu ela passar. não ficar muito nervosa, né? Que foi a Ivana. Ivana perguntando, vixe, eu tenho hipotireoidismo, tem o risco de não conseguir amamentar? Ivana, se você já sabe que você tem, provavelmente está tratando, né? Está sob controle, e aí você vai amamentar normalmente. O problema do hipotireoidismo é quando ele não é diagnosticado, quando a mulher não está medicada, porque o que é que acontece? A tireoide, ela vai regular a função de outros hormônios, como, por exemplo, a prolactina e a ocitocina, que são fundamentais para a amamentação, tá? Então, se essa função da tireoide, se essa tireoide não está funcionando corretamente, ela pode descompensar sim, e aí ter questões relacionadas à produção, tá? Mas se está controlado, se está, né, acompanhando, se está tudo ok, não tem problema, vai conseguir amamentar. É só lembrar de continuar acompanhando, porque o que é que acontece? A mulher para e esquece de si, né? Vai cuidar só do Sim, bebê e não faz mais um exame, e a dieta fica toda desregulada, e se descuida, e esquece disso, e não toma remédio direito, né? Então, assim, precisa manter isso sob controle, tá tudo ok, tá? Leila perguntou, ela com fez relação à cirurgia, pode tireoide, falar, só para a gente fechar com relação a essa tireoide. Com tá, relação à tireoide, até pensando no pós-parto, é até mais tranquilo, porque a necessidade de hormônio tireoidiano aumenta na gestação, né? Então, a gente tem uma preocupação. Mulheres que têm hipotireoidismo prévio, a gente já faz o ajuste, a gente faz em 100% das mulheres. Só para engravidar, a gente ajusta a dose do hormônio tireoidiano. Então, tem que ter esse cuidado. E a depender de introduzir, mesmo que numa dose baixa, para a gente manter essa função tireoidiana melhor também.
E no pós-parto, como a gente tem a demanda reduzida, então, para quem já cuida, dificilmente vai ter um problema, principalmente no pós-parto. Não pode deixar abandonar de vez, né? Deixar de tomar Isso. medicão e tudo, achando que, não vai ter nenhum problema agora porque eu estava grávida. Exatamente. Então, Leila perguntou: eu fiz cirurgia de redução de mama há 10 anos e quero engravidar. Na redução da mama, o cirurgião reduziu meu mamilo. Aí embaixo ela fala: a areola foi reduzida bastante. Então, eu acho que ela falou sobre a areola, né? Que é essa parte aqui, podia ser muito grande, então reduziu a mama e reduziu a areola também. O que é que acontece? Uhum. Isso já foi há 10 anos, foi o que a gente estava falando. Os ductos, se por acaso foram prejudicados, eles podem ter sido recuperados. A redução da mama, a gente não tem como garantir que as glândulas ficaram intactas, tá? Então é algo, Ivana, ou Leila, que a gente só vai poder identificar depois, quando começar a amamentação. Qual é o cuidado que você vai ter que ter? Vai começar um estímulo precoce. Você vai ter que saber que assim a mama ela responde à demanda, né? Então assim, quanto mais ela é esvaziada, mais essa produção sobe. Se a gente quer que ela funcione bem, a gente vai esvaziar muito ela. Então a gente precisa saber que a pega tem que ser bem bonitinha desde o começo, que tem que fazer, de repente, fazer um protocolo de estímulo com a bomba assim que o bebê nasce, logo depois do parto, já começar, depois das mamadas, a gente ir estimulando isso aqui. Tem protocolos de uso de galactovogos, tem protocolo de ordenha precoce de colocho, caso tenha alguma questão depois. Então, assim, dá para manejar. O fundamental é você saber que vai precisar de um estímulo, né, para otimizar isso. E pode ser que seja tudo perfeito. Não tem como saber, não tem ultrassom que meça capacidade de produção das glândulas que ficaram, É não tem como. importante, É porque só parece uma no coisa muito pós. fácil, né? Não tem exame, não é uma ciência perfeita que você vai ali e consiga medir, tá? Então, o que você vai precisar fazer é saber tudo, né, já desde o começo. E assim, gente, não dá para esperar muito. O pós-parto, assim, as primeiras semanas de amamentação, a mama tá ali se desenvolvendo loucamente. Então, é a hora da gente intervir. Não dá para deixar aquela mama ali quieta, a gente vai falar disso depois, quando a gente vai falar de gêmeos, de prematuridade. Tipo, nasceu, o bebê foi afastado e você deixa aquela mama sem estímulo. Você está perdendo ali uma janela maravilhosa de estímulo, né? Então, essa mama precisa ser estimulada logo depois do parto, tá? Então, não tem como saber, respondendo, né, objetivamente, a gente não tem como saber qual é a influência disso. Ai, meu Deus, eu tenho medo de mexer nos comentários e sumir tudo. Uso Sintroid, descobri antes da gravidez. A minha obstetra pede sempre os exames, as taxas são E normais. Pronto, tá? Tá de boa. Toma certinho a medicação. Muito bem, continue tomando certinho a medicação. Então, a gente falou de hipotireoidismo, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre obesidade e diabetes. diabetes, obesidade. Que aí é passar, justamente que eu parei que é passar para o segundo trimestre, que é o clímax, né, para o diabetes gestacional, o segundo trimestre. A gente tem uma relação com a placenta. Essa placenta ela vai crescendo e ela libera. O objetivo assim, pensando que o objetivo da gestação é que tenha um aporte de glicose para esse bebê. Então, a placenta ela vai fazer de tudo para que passe o máximo de glicose possível para o bebê. A gente tem que pensar que o nosso corpo ele está preparado, vamos dizer assim, também para lidar com a escassez. Então, não está preparado para esse tipo de alimentação que a gente acaba comendo muito mais habitualmente do que a gente precisa. E aí, por isso que as taxas, inclusive, de diabetes gestacional, elas estão exponenciais. Porque a placenta, ela libera esse hormônio, né, que é o hormônio lactogênico placentário, com o objetivo de subir essa glicemia. Só que a gente, muitas vezes, tem resistência à insulina, e a gente tem uma descompensação entre essa questão da oferta e da demanda, vamos dizer Da assim, e necessidade, acaba né? subindo demais. Acaba subindo demais esses níveis de glicemia circulante, de glicose circulante. E aí tem o exame que você falou, né? No segundo trimestre a gente vai fazer o teste de tolerância à glicose oral, que é recomendado para 100% das mulheres hoje em dia. A gente tem os valores que são, inclusive, bem rigorosos, assim, para diagnóstico de diabetes gestacional. Então, a gente diagnostica muito diabetes gestacional hoje em dia por conta disso. Mas o objetivo é a gente conseguir melhorar o estilo de vida e a gente diminuir, né, os riscos relacionados com isso. Principalmente pensando no bebê e vai ter algumas questões aí depois para a amamentação também. Então, se eu tenho um Exatamente. diagnóstico de diabetes gestacional, eu vou controlar o ganho de peso dessa mulher, que vai interferir também
quanto que ela vai ganhar de peso na amamentação, na gestação vai interferir também na amamentação. A gente vai conseguir controlar o ganho de peso desse bebê. E aí a gente vai ter menos bebês macrossômicos, esse bebê não vai ficar fazendo hipoglicemia pós-parto, porque um diabetes mal controlado vai ser um bebê que vai ficar fazendo hipoglicemia depois de nascer. E a gente tem uma preocupação muito grande com o diagnóstico e tratamento de diabetes por conta disso. E o que a gente sabe, assim, qual é a relação, né, da diabetes com a amamentação? E que a gente hoje tem conseguido relacionar com a questão de obesidade também. Então já se sabia, já tinha diversas pesquisas mostrando quanto mulheres obesas tinham problemas de amamentação, tanto de atraso na pojadura, quanto de produção láctea, tá? E aí, possivelmente, esse atraso na pojadura leva a uma série de intervenções que acabam reduzindo esse tempo de amamentação. Então, isso já era bem estabelecido, já tinham feito muitas pesquisas, inclusive não tinha a ver com classe social, não tinha a ver com nada. Fizeram essa pesquisa na Noruega, sabe, assim, onde não tem quase nenhuma diferença em relação a questões econômicas, enfim, e se descobriu isso. Então, era algo fisiológico mesmo. E a diabetes está muito relacionada com a questão da insulina, né? E aí a obesidade também pode estar relacionada com isso. E aí o que é que se descobriu? Já se sabia que a insulina ela tinha uma função muito importante no desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Essa era uma função já conhecida. Tem estudos recentes que fizeram a leitura do DNA das células mamárias antes da amamentação, durante a pojadura e depois da amamentação. E se encontrou marcadores muito importantes para a insulina, tanto na pojadura quanto na produção do leite. Então, assim, não se tinha conhecimento dessa função da insulina na produção do leite, se conhecia a função da insulina no desenvolvimento mamário. E aí, isso muda muita coisa, né? No momento em que você entende que a insulina está relacionada com a produção do leite mesmo, com a biossíntese do leite, vem uma importância muito maior desse controle desde antes, né? Porque tanto ela vai estar influenciando ali no desenvolvimento das glândulas. Então, por exemplo, mulheres que têm síndrome de ovário policístico durante a gestação. A gente precisa olhar essa mama dessa mulher, porque tem uma questão ali relacionada a uma hipoplasia, como a gente mostrou, né? O desenvolvimento das glândulas não está normal, pode ter uma relação com essa questão hormonal, com a questão de insulina. Então, assim, é tudo muito intricado e precisa ser feito o acompanhamento, porque é, sim, fator de risco. Então, avaliar o IMC, eu estou até começando a colocar na minha ficha agora, para a gente avaliar o IMC dessa mulher, e para a gente poder alertar deste fator de risco, né, em relação à obesidade, que pode ter relação. E aí, o que é que a gente vai fazer? No caso da diabetes, se ela está bem controlada, é o que você falou, a gente já não vai ter um bebê macrossômico, que é um risco, além da questão da produção, ainda é ter um bebê que vai estar com uma demanda alta, porque ele pode fazer hipoglicemia muito rápido, né? Tem um protocolo que foi desenvolvido na Austrália e já está bem fundamentado, que é de ordenha pré-natal em mulheres diabéticas. Então, o que é que acontece? Se identifica que a mulher tem um risco alto de atraso dessa pojadura por conta de uma diabetes, ela faz a ordenha de colostro antes, a partir das 37 semanas, ela começa a fazer essa ordenha de colostro. Por quê? Porque se a pojadura dela vai estar atrasada, é durante aquele período ali, que o estômago do bebê, que nasce assim, com 3 dias ele já está assim, a mulher continua produzindo para esse tanto. Chega com, né, uma semana já está assim, e esse leite ainda não está acompanhando, esse bebê ele vai precisar complementar, tá? Então, assim, é um fato. É muito melhor que esse bebê complemente com o colostro da mãe. Então, assim, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda, né, porque as coisas para chegarem, né, a ciência é produzida, ela só vai chegar na prática depois de 10, 15 anos, né? Sim. Mas a gente tem esse protocolo que já é utilizado na Austrália, já bem fundamentado, e que é possível fazer essa ordenha de colostro e ser ofertado para o bebê sem risco para a gestação, né? Uma gestação com risco habitual, obviamente, então tudo é avaliado. Mas, assim, será que essas mulheres que têm esse risco aumentado, elas não gostariam de saber? A gente aplicou agora esse protocolo com uma mulher com um diagnóstico, né? Uma suspeita de diagnóstico de hipoplasia. E aí ela conseguiu ordenhar colostro, ela está lá com o colostro, se esse bebê, se realmente a pojadura dela não acontecer no período que o bebê está precisando, ela tem ali um aporte, ela tem um tempo para espera, né? Então, assim, se a gente tem evidência científica da segurança da prática,
né? A gente precisa começar a normalizar isso, porque as mulheres precisam ter a opção. A gente não quer dizer que ela precisa, que ela vai ter que fazer, né? Aquilo pode não ser importante para ela, o custo daquilo emocional pode ser muito alto. Então, não é todo mundo que vai fazer, não é todo mundo que tem que fazer. Eu defendo que as mulheres tenham autonomia para escolher, que elas tenham informação e que elas possam escolher. É por isso que a gente acha importante identificar os fatores de risco e comunicar, né, da melhor forma, para isso poder ser feito. Como é armazenado esse colostro da mesma forma do leite maduro, né? Alguma coisa mais, gente? Dúvida sobre diabetes gestacional, obesidade? A gente só tem 15 minutos, Lari, meu Deus. O tempo voou, Bruna. Que Oi? papo bom é esse? O tempo voou, a gente É só tem mais tempo 15 boa. minutos. E eu já tô pensando aqui ainda em um monte de coisa Pois é. Quer falar alguma coisa mais que eu acho que a gente que tá aí podia. na sua Não, cabeça? disso não. Eu pensando assim, da gente já linkar com. E que tem um pouco, na verdade, que pode ter um pouco relacionado com diabetes gestacional. Mas a gente botar num pacote aqui de gestação de alto risco. Porque às vezes a gente tem uma necessidade de fazer uma interrupção mais precoce dessa gestação. E aí, Perfeito. o quanto que isso pode impactar na amamentação. Então, a gente Perfeito. pode ter uma necessidade, às vezes, pensando aqui, pensar no espectro aqui de maior gravidade, de uma pré-eclâmpsia ou de uma cardiopatia grave, que às vezes a gente tem indicação de fazer uma interrupção da gestação com 32, com 34 semanas. E aí a gente se pega com aquele bebê prematuro que vai para a UTI e que não vai ter, que a gente tocou já no assunto, nesse estímulo ali de sucção imediato e numa interrupção precoce dessa gestação. Pois é. E aí a Então, gente assim, a mulher pensar que em ela como a tem. gente vai tentar articular isso. Perfeito. Então, assim, a mulher que tem hipertensão, a mulher que tem um risco de um tromboembolismo, né? São coisas que a gente tem na literatura como fator de risco. Gravidez gemelar, né? A gente sabe que tem um risco aumentado de um parto prematuro. Então, isso precisa ser Uhum. comunicado para a mulher. Olha, pode precisar, pode acontecer. O que é que essa mulher precisa ter? Gente, se ela puder providenciar uma bomba dupla para levar para o hospital, porque, né, nem sempre ela tem acesso ao lactário, nem sempre ela vai poder fazer essa ordenha. Porque o estímulo precisa começar 3 horas depois do parto. O bebê nasceu, 3 horas depois você já precisa estar lá com a bomba. É cansativo? É. Essa mulher pode escolher não fazer isso, ela pode, mas ela precisa saber que faz um diferencial se ela fizer. E ela pode escolher fazer ou não, sabe? E aí esse estímulo vai acontecer e a cada 3 horas precisa estar ali estimulando essa mama. Entende? Porque quando aquele bebê puder voltar para ela, essa produção tem que estar no nível que ele está precisando naquele momento. Então não dá para o bebê nascer, sei lá, prematuro, precisou ir para a UTI e a mãe não fazer o estímulo da mama. Só vai fazer o estímulo depois quando já está com a pojadura, que aí começa a incomodar, já perdeu ali uma janela, né, de estímulo importante. E esse próprio leite já poderia estar indo para o bebê, né, se a gente tivesse instituições preocupadas com isso, que a gente sabe que é tanta burocracia que às vezes a mãe não consegue, né, ela consegue ordenhar, mas se não tiver no horário que o lactário recebe para levar para não sei o que, já, né, você E vai mesmo tomar assim, né, forma. tem que colher lá. Se ela colhe sozinha, ela não pode levar o leite, tem que ser o leite que colheu ali no lactário, sendo vigiado. Pois é. Então, assim, é muito cruel, mas ela precisa, mas dentro do quarto ela pode estimular. Então, ela não precisa a cada Isso. 3 horas ficar se deslocando para o lactário para fazer o estímulo. Se ela estiver preparada, se ela já estiver ali com a bomba, com o material dela, sabendo desse risco, ela já vai pronta, entendeu? Ela já vai preparada, sabendo que aquele estímulo ali vai ser precoce. Então, quando a gente fala de gêmeos, a gente pode pensar nisso. Quando a gente fala de qualquer outro risco de prematuridade, né? Essa mulher, ela precisa estar sabendo que isso pode ser necessário, que ela precisa se preparar para isso, né? Eu vou falar rapidinho aqui. Não era isso que eu queria falar rapidinho, justamente que você já trouxe. Então, assim, gente, se a gente, para terminar com calma e falando bem claramente, tudo isso que a gente falou não é um atestado de insucesso de amamentação. Deixem isso bem claro na cabeça de vocês. O que a gente relatou aqui foram fatores de risco, tá? Fator de risco quer dizer que alguma coisa ali pode acontecer. E você sabendo disso, você vai poder estudar, se informar, conversar com a sua assistência, vai poder saber o que é que você pode fazer antes. Então, assim, na maior parte dos casos, assim, pensando em intervenções, né? Tá, eu tenho essa informação, o que é que eu faço? Então, se você tem uma informação, a Mara está pedindo para deixar salvo. Acho que isso precisa ser ainda mais divulgado, porque fazer estoque de colostro é uma maravilha. Não é lindo, Tânia? Pois é. Então, assim, se a gente
tem essa informação, ó, ok, eu tenho um risco porque eu tenho uma redução, uma quantidade menor de glândulas, seja por uma hipolactação, por uma hipogalactia, seja por uma hipoplasia, que leva a uma hipogalactia, seja por uma redução de mama, eu sei que eu estou com minhas glândulas ali reduzidas. O que é que eu posso fazer? Tem galactogogos hoje, que podem ser utilizados para ajudar no desenvolvimento das glândulas. Obviamente, não tem grandes evidências científicas robustas, porque ninguém se interessa de estudar a erva, né, fitoterápica. Mas a gente tem evidência anedótica, e, por exemplo, a metformina, que é usada no controle ali das questões de insulina, que a gente falou aqui, que é super importante, ela tem base em fitoterápicos, ela é baseada em alguns fitoterápicos, e esses fitoterápicos podem ser utilizados durante a gestação. Então, é importante que a mulher saiba que ela tem a opção. É importante que ela saiba que ela pode estimular essa mama precocemente, e aquela primeira janela ali pós-parto é importante para isso, para ela chegar a atingir ao máximo, né, disso. Como é que ela vai fazer isso? Com pega correta. Ó, tem IGTV aqui inteira, falei 1 hora sobre pega, pelo amor de Deus, vão lá entender o que é uma pega assimétrica e uma mamada efetiva, porque isso é importante da gente observar. Então, isso vai ser um estímulo perfeito para essa mama. Ela saber fazer uma compressão de mama quando o bebê vier mamar, isso também está lá no IGTV. Então, o bebê vem mamar, essa compressão aqui que ela faz, aumenta o fluxo, esse bebê mama mais e estimula mais a mama. Então, são manejos simples que podem ser mais importantes para essa mulher que tem esse risco aumentado, tá? Então, uma mulher que tem o risco de ser separada do bebê, seja até por uma cesárea letiva mesmo, ela já sabe que ela vai ter uma cesárea e tem que saber que o risco é aumentado dela precisar, né, desse bebê precisar de auxílio para respirar e precisar ser afastada, ela tem que ter noção disso. Ela pode o quê? Saber que ela vai precisar estimular essa mama enquanto o bebê estiver afastado, tá? Então, uma mulher que tem o risco, ok, as glândulas estão ok, mas ela tem uma diabetes. Ela vai poder também fazer esse controle da insulina pela alimentação, pelos galactogogos, vai poder fazer esse estímulo, vai poder fazer a ordenha pré-natal do colostro, né, com orientação, obviamente, com assistência, né? Então, assim, é importante que ela saiba. Quer dizer que vai ter problema? Não, e se não tiver, ótimo. Eu estava rezando para aquele estoque de colostro todo que a gente fez, Tanilo, não ser usado, ainda estou. Ainda temos esperança que ainda estamos dentro dos 5 dias de apojadura. Mas meu sonho é que ele não seja usado, cara. Que a mulher tenha apojadura normalmente, que diga, você veio para cá dizer que eu tinha hipoplasia mamária. Que idiotice, não tenho nada. Adoraria ouvir isso, tá? Mas ok, se não for, tá ali, tá garantido. Alguém ficou com dúvida, gente, de que risco não quer dizer que é um atestado de que não vai, pelo amor de Deus. Eu só vou deixar essa live salva, se vocês disserem aqui que vocês entenderam. Que ficou bem claro. Gente, a gente se fez entender, a gente deixou claro que é só uma identificação de fator de risco. Se vocês disserem isso, a gente deixa salvo, viu, Samara? Respondam aí. Se deu para ficar claro ou se as pessoas vão ficar neuróticas achando que não vão conseguir amamentar, porque a gente disse que tinha esse risco. Eu queria só complementar essa questão, viu, Pode falar. Quanto, assim, da minha parte aqui quanto obstetra, e que o quanto que as mulheres às vezes fazem escolhas que não são de fato informadas. Quando a gente precisa fazer uma interrupção precoce, né, e quando eu falo, tem que interromper a gestação, as pessoas já pensam, vai ter que fazer uma cesárea. E o quanto que é importante a gente pensar também nessa via de parto, principalmente se a gente tem indicação de interrupção precoce. Logicamente, se a gente tem espaço para isso, de fazer ali, se esse bebê está bem, se essa mulher também está bem para isso, a gente fazer a indução de parto, se a mulher tem trabalho de parto, às vezes ela está ali com 36, 37 semanas, e aí ela passa para o trabalho de parto e faz ali o meu pico de ocitocina, o quanto que isso vai influenciar na amamentação, vai melhorar o pico de apojador. Exato, e as pessoas às vezes pensam, não, especificamente assim, só no parto, nos riscos ali que às vezes são pontuados relacionados com cirurgia ou não cirurgia, mas não pensa no depois. E aí às vezes vai pensar só no depois do segundo filho. Já anotei aqui, vou fazer uma live, vou convidar outra pessoa para não te sobrecarregar, vou ver se alguma das outras meninas lá querem fazer, sobre a influência das intervenções no parto, das intervenções no nascimento. As intervenções no nascimento e a influência na amamentação e como manejar melhor isso. Então, todo mundo disse que ficou ok, então vocês são todas cúmplices de que a gente vai deixar a live salva e que as mulheres não vão ficar neuróticas, elas vão apenas saber que informação é poder. Então, se eu conheço o meu corpo, se eu sei, né, o que é que pode ser de limitação e eu quero uma coisa, eu vou lá e tento manejar aquilo da melhor forma e fico tranquila de que eu fiz o meu
o meu melhor. Bruninha, muito obrigada. Eu amei demais. Um Adorei. beijo. Quero que você venha outras vezes. E, gente, conheçam essa galera maravilhosa. Semear e Sobreparto são grupos de assistência que são maravilhosas. Ivana dizendo, vou fazer cesariana antes de ir para o centro cirúrgico. Posso estimular a mama, né? Depois do nascimento é o que vai fazer mais efeito, tá? Então, assim, bebê nasceu, 3 horas depois você já pode começar os estímulos a cada 3 horas. Ok? Boa sorte. Tenha uma boa hora para você, Ivana e Bruninha. Boa noite. Vou tentar deixar Um gravado assim, viu, beijo, gente? boa Muito obrigada noite. por todo mundo. Vou deixar Obrigada a gravado, mas vocês todos. compartilhem. Por favor, mandem para Um todo mundo beijo. aí. Dê print, poste nos stories e compartilhe aí para a galera saber, então, já que vocês querem que se vocês acharam importante. Beijão, boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão, Nai. Beijo. Um beijo.